2017, né, já faz um tempo, né, que eu frequento essa casa. Agradecer ao Caio, tanto pela mediação, mas também por todo o trabalho oculto, né, de todos vocês, né, que participaram da organização e dá um trabalho danado. Eu solicitei uma alteração de título, né, porque eu estou numa maratona, Roland de Gouges. Há um mês, né, eu estava aqui apresentando um outro trabalho. Sexta-feira passada eu apresentei, hoje eu vou apresentar, amanhã tem o lançamento do verbete que eu escrevi. Então, eu achei que... E teve uma mudança, teve flip, no meio, teve tudo assim, né? Eu achei que era um pouco... Era mais interessante adensar esse trabalho do que propor uma coisa nova. Então, o título que eu sugiro é Roland de Gouges e os limites da natureza, da linguagem da natureza e dos direitos na França revolucionária, né? Aquele título está um pouco abstrato e participação feminina, acho que não é. Bom, eu vou me focar na leitura, vou enfocar a leitura porque eu posso perder o tempo, eu não queria avançar no tempo do Alberto. As minhas pesquisas atuais, elas giram em torno da reação de Roland de Gouges à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, das propostas dela de igualdade entre os sexos em outros panfletos e da questão sobre a escravidão. O objetivo das pesquisas é a análise de documentos, né, quais documentos, não, panfletos, petições, apresentações das peças de teatro que ela escrevia, né, especialmente para a Comédie Française, cadernos de queixas escritos por mulheres do terceiro estado. Materiais estes pouco estudados e mobilizados na teoria política, mas que revelam a dinâmica que caracterizou as linguagens políticas, em especial a dos direitos, bem como a crítica ao vocabulário normativo da Revolução Francesa, né? Igualdade, cidadania, participação, entre outros. Então, mediante tais documentos, eu tenho tentado evidenciar que reivindicações em torno da igualdade, apelos em favor da distribuição da propriedade e do acesso à educação numa linguagem ainda incipiente de direitos, já tinham sido apresentadas por certo grupo de mulheres antes da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, veja, eu não estou dizendo que a linguagem dos direitos tenha surgido aqui, né? Eu me refiro ao que é considerado o marco, né, do estabelecimento da democracia moderna, né, o documento fundador, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e, se a gente notar, a linguagem já era mobilizada antes. Né? Bom, eu argumento que havia participação delas na incipiente esfera pública antes mesmo de 1789, como os cadernos de queixas podem atestar. Embora isso não seja usual na historiografia ortodoxa do período, tratá-los como material político. Isso se dá, eu argumento, por uma inversão interpretativa decorrente da forma pela qual os cadernos, as reivindicações, as petições apresentadas por certo grupo de mulheres foram examinadas e arquivadas. Tal inversão, em larga medida, ampara a tese de teóricas do pensamento político de que, diante da exclusão ou barreiras do espaço público, as mulheres não restariam senão paradoxos a oferecer. Eu refuto parcialmente essa interpretação, sugerindo que a estratégia discursiva adotada nos cadernos, nas petições e em panfletos, como os de Roland de Gouges, deve ser lida à luz de um debate político no qual a ideia de igualdade é levada ao limite de sua representação. Por isso eu falo no título, né, de um limite das linguagens da natureza e do direito. Então se trata de propor uma arqueologia do feminismo, né, essa espécie de domesticação do passado, né, que o presente faz, é um tipo de trabalho que não me interessa, e tampouco fazer um trabalho que eu chamo de domesticação porque, assim, né, são as nossas prioridades que são lançadas para o passado, né, enfim, está em voga discutir feminismo, então a gente vai encontrar a questão das mulheres no passado, né, nesse sentido que eu chamo de domesticação. E tampouco fazer um trabalho que, acusando o caráter sexista da democracia, retrataria o silêncio imposto a essas mulheres mediante um trabalho de memória, por exemplo. Não é retratação, né? Não é trabalho de memória.
eu estou tentando fazer teoria política, e nesse sentido eu argumento que essas mulheres que agiam na incipiente cena pública, ainda sem a legitimidade de sua participação, se inscrevem no processo revolucionário com ambiguidade que caracteriza um corpo talhado para a esfera privada. E aí, o segundo foco, né, dado que me foi feito um convite pelo Laboratório de Estudos Republicanos, é repensar essa relação tensa na história do pensamento político entre participação política e direitos. Aqui, então, eu explico a primeira parte do meu título, né, um republicanismo sem direitos. De certo modo, por endosso de Skinner de uma máxima de Pocock, em Virtudes, Direitos e Maneiras, sobre a incompatibilidade entre virtude cívica e direito, se tornou quase um lugar comum se referir ao republicanismo em oposição ao liberalismo, tendo por elemento central dessa distinção o lugar dos direitos. Ou, né, ecoando aqui a resposta afirmativa que o Isaac Ronan forneceu a essa compatibilidade sobre se é possível pensar direitos na República, e ele diz que sim. Ele diz, né, olha, os direitos não são uma força motora no republicanismo em relação ao liberalismo, que ele sim, baseado em direitos na linguagem jurídica. Então, não foi apenas o Pocock e o Skinner que investiram nessa afirmação sobre incompatibilidade, o próprio Petter, no seu manifesto, o republicanismo, é levado a minimizar o caráter natural dos direitos, argumentando que na tradição republicana a referência aos direitos é feita apenas por razões retóricas e não por razões substantivas. Se podemos concordar com a tese de que o liberalismo se ocupa prioritariamente da linguagem dos direitos, e eu acho que isso é sustentável, isso não parece justificar a exclusão dos direitos da linguagem republicana, embora pareça um fantasma a gente falar em direitos, né, Luísa, da conversa com a Luísa há muito tempo. Os efeitos normativos na história das ideias seguem, então, equivocados, se a gente, acho que, não repensar essa tese, né? Esta exposição aqui, ela não oferece uma teoria geral republicana dos direitos, eu não vou fazer isso, mas tem um objetivo mais modesto de contribuir com uma dúvida sobre essa incompatibilidade. Por isso, nas sessões seguintes, eu proponho acompanhar a obra de uma republicana, Hollande de Gaulle, cuja trajetória parece ter mostrado que a cidadania, a virtude de ter entregue tudo à participação dos debates públicos, como ela escreve, né, no testamento político dela, é um modo de se ter os direitos protegidos. Eu pretendo destacar esse movimento ambíguo da revolução da igualdade de condições e as tensões na linguagem dos direitos como a dinâmica própria dos direitos, de modo que eu não vejo nas autoras que eu analiso espaço para essa dissociação, na virtudes ou direitos, pois justamente é mediante direitos ficcionalmente garantidos, apenas para citar os evidentes, né, a escrita de reivindicações, que se faz a crítica da linguagem e se apela para a ampliação desses direitos. Então, um efeito esperado deste trabalho é contribuir com a ideia de que o republicanismo tem condições de levar o direito a sério. É uma pesquisa nova, né, que eu tenho feito, eu não trabalho aqui, né, com o que foi a minha tese, né, os argumentos desenvolvidos no antigo regime, depois os argumentos que depois reapareceram às vésperas da Revolução. Nem trabalho mais com as linguagens que os patriotas, né, pesquisa que o Alberto supervisionou no pós-doc. Eu migrei, né, para os estudos de escritos de mulheres, né, então é uma pesquisa ainda que está... Bom, a estrutura que eu pensei para esse trabalho, né, então primeiro eu vou falar um pouco dessa ordenação que se deu aos arquivos dos cadernos de queixas no início do século XX, excluindo ou lançando aos anexos os de mulheres do terceiro estado e das religiosas, porque eu acho que essa organização implicou uma injunção na compreensão da ausência de participação política das mulheres no período. Esse é o primeiro ponto da exposição. Quando reavaliado esse material, nota-se que, longe de não haver participação política das mulheres, elas participavam mais das assembleias paroquiais antes da reforma administrativa que precedeu a reunião dos Estados Gerais de 1789. Mesmo dessa última reunião do antigo regime, as mulheres não estavam ausentes. E é o que podemos notar lendo os cadernos de queixas quando classificados por ofícios. As floristas, as lavadeiras, as religiosas e outros.
Mais do que isso, os próprios documentos, agora do ponto de vista formal, material, né, obedecem uma padronização, o que sugere que havia articulação entre mulheres de diversas regiões do território francês. O conteúdo desses documentos, bem como de certos panfletos de Olympe de Gouges, apresentados antes da Revolução Francesa, cada vez mais ironiza a forma oficial, né? Tem um excesso, né, no formato das petições, driblando o embargo aos clubes do sexo feminino e sua produção, até a proibição oficial da participação das mulheres em 1793. Né? Houve, em outubro de 1793, houve o fechamento dos clubes femininos e a interdição pela Convenção da Admissão das Mulheres na Assembleia foi em maio de 1794. Com efeito, foi projetada a tese segundo a qual as mulheres estariam ausentes desses espaços. Mesmo quando relativizada a tese da participação, acabou por pesar sobre essas mulheres a interpretação de serem paradoxais, ao termo da Joan Scott, por terem sustentado a nova ordem social-democrática a despeito de serem tratadas como sujeitos naturais da esfera privada. Sem negar as contribuições seminais de Joan Scott, o trabalho se afasta desse tipo de abordagem, sugerindo a interpretação de que os tipos de demandas nos cadernos de queixas assinalam a modernidade da Revolução no que diz respeito ao amadurecimento da linguagem dos direitos, tendo-se em vista os temas tratados nestes cadernos: proporcionalidade dos impostos, liberdade de comércio, proteção e reserva de certos ofícios das mulheres e educação delas. E de saída, isso contrasta com as representações da virtude das mulheres criadas no final do século XVIII. O paradoxo 2, né, o paradoxo é um recurso dessas mulheres que escreveriam, né, que apresentavam petições e panfletos, né. Portanto, o paradoxo é uma escolha consciente do ponto de vista do estilo na escrita e da codificação das ações de entrada nesse espaço, no qual elas não tinham legitimidade, mas do qual certamente não estavam ausentes. Isso ficará claro, acho mais claro, na análise da Declaração dos Direitos da Mulher e em um outro panfleto que se chama Projeto Útil e Salutar. Esse é o segundo ponto. E no terceiro momento, eu pretendo sustentar que o conteúdo desses trabalhos das autoras do século XVIII, que se declararam republicanas, como Olympe de Gouges, colocam em dúvida a suposta compatibilidade entre virtude e linguagem dos direitos. Né? Bom, espero conseguir fazer esses três movimentos. Passo para o primeiro ponto, né, sobre os estados gerais, os arquivos dos cahiers e a escrita das mulheres. Era 1789 e mais de 150 anos haviam se passado desde a última reunião dos estados gerais, quando Luís XVI teve que aceitar reconvocá-los. Além de deputados serem eleitos nessas reuniões, os famosos cadernos de queixas eram então redigidos, variando entre solicitações, admoestações e instruções gerais dos franceses. Os cadernos eram documentos oficiais endereçados àqueles que constituíam o corpo da nação, o rei, os seus ministros e o povo, representado por seus deputados. Dos franceses, flexionado no masculino, porque as reuniões, como espaço lentamente construído como público, aqui eu estou pensando no historiador Keith Baker, ao longo do século XVIII, seriam supostamente exclusivas as reuniões aos homens. Quando convocados os Estados Gerais, o regimento real determinava que as mulheres com bens e as viúvas, desde que possuíssem títulos, poderiam ser representadas por procuradores próximos da ordem da nobreza. Isso está no regimento real de 1789, artigo 20. Com efeito, este artigo reconhece o direito de representação das mulheres portadoras de títulos e propriedades, delegando a outro o voto ou as próprias considerações a serem transcritas nos cadernos de queixas. Quanto às mulheres do clero, o regimento estabelecia que apenas um deputado pertencente à ordem eclesiástica poderia representá-las. E quanto às mulheres do terceiro estado? Ora, nesse momento, o terceiro estado reivindica justamente que o voto não seja considerado por ordem como for até 1614. Um modo, entendia-se, de fazer frente à união das duas outras ordens em desfavor do terceiro estado. É desse ajuste de desproporcionalidades a tarefa da revolução que está em curso, ou, né, como gosta de chamar Tocqueville, a revolução social operada pela igualdade de condições.
atingindo a fixidez, né, o estabelecimento, a intransferibilidade das ordens do antigo regime e de que modo isso é feito, né, na expansão dos direitos, a começar pela reivindicação dos patriotas de igual direito ao voto entre as ordens. O terceiro Estado passa então a ter tanto os deputados quanto os das duas outras ordens reunidas. O texto da convocação não detalha o modo como isso seria feito, mas o silêncio que importa notar neste trabalho é que o texto não foi explícito na afirmação da barreira às mulheres do terceiro Estado, né? O artigo 25 ele se presta apenas a considerar o direito de assistir às assembleias reunidas diante do juiz a todos os habitantes compondo o terceiro Estado, nascido francês ou naturalizados, maiores de 25 anos, domiciliados, para contribuir com a redação dos cadernos e a nomeação dos deputados. Mas então agora a gente passa uma breve análise do conteúdo desses cadernos. Bom, o recorte aqui está centrado nas comunidades religiosas e nas comunidades de comerciantes, de mulheres, né? Como se notará, ambas miram problemas políticos, vínculos, né, entre seus interesses de ofício e confessionais e o constrangimento sociais de dependência mais imediatos, especialmente aqueles colocados pelo gênero. Bom, vou tomar alguns exemplos. As religiosas da cidade de Opa, às vésperas dos eventos que selaram a Revolução, demandam a isenção de um imposto, a 10º, tendo em vista que seus recursos não equivalem, elas argumentam, aos fundos nobres, entendendo-se por isso o alto clero. Outras reprovam ainda o fechamento de uma escola para mulheres sob cuidado delas, cujos recursos não eram comparáveis aos das abadias ricas, que podiam se sustentar livremente sem angústia do amanhã. Na mesma cidade, mas em outra ordem religiosa, das franciscanas, elas destacam sua importância para a utilidade pública, o termo delas, mas se queixam do fato de serem obrigadas a tratar dos doentes em outra cidade. Elas afirmam: nascemos livres e a escolha da vocação religiosa e aquela do cuidado do doente são escolhas de ordens diferentes. Não há nenhuma razão para que seja imposta uma função que não escolhemos exercer. A liberdade também é reivindicada pelas mulheres comerciantes, mas de exercício de seu comércio, como demandavam as vendedoras de buquê de flores, reclamando da concorrência desleal e consequente acesso desigual a meios de subsistência entre categorias sociais desfavorecidas. Elas ainda salientam, só os homens podem ir buscar matéria-prima longe. Então, é desleal concorrer com eles aqui em Paris, por exemplo. Outras comerciantes parisienses, como as de plumas, reivindicam uma representação nos Estados Gerais por sua corporação, não pelo território, pois os homens, então, prevaleceriam. Ainda no que diz respeito a dimensões da participação, em janeiro de 1789, alegando serem excluídas das Assembleias Nacionais por leis cimentadas o bastante para que haja qualquer esperança de rompê-las, um grupo de mulheres diz preferir apresentar a petição diretamente ao rei. Argumentam nessa petição que as mulheres são destituídas de toda a fortuna, a começar pela educação negligenciada e viciosa que as faz cair nas armadilhas do casamento. O simples fato, elas continuam de nascerem mulheres, faz delas seres preteridos pelos seus pais, pois os filhos homens, perpetuarão seu nome. Eu gosto muito desse panfleto porque elas terminam essa administração que elas entregam, e elas terminam assim: e é bom que você saiba, Vossa Majestade, que nós também temos nomes a conservar. Pedem, por fim, que os homens não possam exercer o mesmo ofício que as mulheres, costura, bordado, ofício da moda, e que haja escolas gratuitas para que os filhos possam ser educados enquanto elas trabalham. Essa é uma petição apresentada em 1989. A estrutura desses documentos não obedece à lógica de tratados. As petições e as reivindicações justapõem a compreensão do quadro social, da situação na qual se encontram as mulheres em relação aos homens, a um patos específico de um texto de reivindicação, a uma intenção de comoção. Mas o ponto deste trabalho é atentar para a desqualificação imposta desses documentos. Imposta a esses documentos. Não um exemplo é suficiente para isso. Um dos historiadores que pensou a reedição a partir da reclassificação dos cadernos de queixas, o Max Brosseau, ele afirmou: as mulheres viúvas, chefes de famílias e tributáveis
que tinham direito de votar, que podiam votar, se abstiveram quase sempre de comparecer às reuniões. Isso está no prefácio que ele faz às cadernos de queixas que foram sistematizados agora, no século XX, né? Sob República, né? O governo João Johansson. Eles consideravam, elas consideravam, que essas questões eram de competência dos homens e lhes deixavam agir como quisessem, delegando para substituí-la seus filhos mais velhos ou seus genros. O que eu acho curioso aqui em citação, o que eu acho curioso notar é que ele faz isso, né, e ele coloca, então ele lança esses documentos escritos por mulheres, essas petições, reivindicações, os cadernos de queixas de mulheres, para a categoria de anexos. Só que quando você lê esses documentos, ao final deles, mesmo que haja a assinatura de um homem, tem a marcação, né? Em companhia de sua mãe, em companhia de sua tia, senhora tal, né? Ou então tem né, a irmã, né, no caso de um caderno de queixa religioso, tem a marca, né? Ser fulana de tal, acompanhada de fulano. E mesmo assim, né, tem a interpretação de que as mulheres não compareciam, que elas entregavam para os homens decidirem enfim. Eu passo agora para o ponto 2, o conteúdo dos cadernos e das petições, paradoxos como estratégias de discurso e limite de representação da ideia de igualdade. É nesse ponto que, me parece, reside a contribuição deste trabalho para os estudos republicanos, né? Não foi tarefa da Revolução de saída colocar novos atores em cena, em aspas, né, esse termo, entre estes as mulheres. O imaginário em torno da Revolução, especialmente a desenvolvida no início do século XIX, sustenta esse tipo de esquema simplificado. De um lado, Maria Antonieta e sua corte, as mulheres dos salões, a aristocracia embevecida de seu poder e suas riquezas, e de outro, as revolucionárias virtuosas, trazendo a força a família real de Versailles a Paris, politizando a fila do pão. Na verdade, não se pode comprovar um aumento significativo do escrito das mulheres no período revolucionário. O que eu estou acompanhando é uma historiadora de quem eu gosto muito, é a Carla Hess, né? E ela é uma historiadora muito sofisticada, né? Embora ela diga que muitas vezes ela é tratada assim como uma revisionista ou uma conservadora, porque ela sustenta isso, né? Então, as mulheres, não teve aumento expressivo, né? A revolução não impacta positivamente, em certo sentido, para as mulheres, né? E, enfim, aí ela é sempre questionada porque existe a construção política da revolução também, né? Imagina, né? Um pouco esperto com fofo, né? E as mulheres ia sobrar para elas, quem diria, não? Bom, de fato, de 1787 até 1793, a participação nos espaços de poder, né, o exército, os tribunais, as assembleias, a Guarda Nacional, foi menor, né? Então, as mulheres não podiam participar e a permanência nesses lugares era menor. E justamente aí que eu acompanho a Carla, porque houve um deslocamento fundamental, né, na organização administrativa das assembleias paroquiais para um tipo de organização que foi impressa na França, que ela era dita racionalizada, mas que você perde essa dimensão paroquial da discussão dos assuntos. Então, essa reorganização administrativa, ela implica um encargo para essas mulheres que podiam ir para as assembleias paroquiais carregando doentes e crianças, por exemplo. Agora é um deslocamento, né, operado pela centralização. Essa organização administrativa racionalizada é o Tocqueville, né, quem ironiza, fala, eles fizeram com o compasso e a régua. Bom, se elas são afastadas, elas não estão ausentes. E a prosa de seus panfletos, brochuras, petições, se torna mais radical e abertamente em confronto com o regimento da Casa Legislativa. Eu sempre gosto de lembrar de um exemplo, que quando foi proibido que as mulheres apresentassem petições, e que um agrupamento com mais de 2 mulheres, 3 mulheres na rua, elas eram presas, mas não poderia apresentar uma petição com mais de 2 ou 3 mulheres, a gente tem, né, um documento no qual a Pauline Léon, já me esqueci, a Pauline Léon, ela apresenta assim, ela faz a petição e ela assina Pauline Léon mais 100 outras mulheres.
né? Quer dizer, ela não coloca o nome das outras mulheres, ela diz, estou acompanhada de outras mulheres. É nesse sentido, né, que a gente vai percebendo uma ironia, né? Que a forma vai sendo espaço de disputa também. É assim que em diversas dessas queixas, admoestações e panfletos no período, elas explicitaram a sua condição paradoxal. O fato de serem tomadas como pessoas portadoras de direitos civis, no caso de, por exemplo, estabelecimento de contratos matrimoniais, mas de não gozarem dos mesmos direitos como os demais patriotas cidadãos homens, no caso de acesso à educação, aos contratos de propriedade, ao recebimento da herança, além do direito à participação na política. Concluir, e aqui está o ponto da minha pesquisa sobre a ambiguidade dessa linguagem dos direitos da natureza, que embora fossem iguais por natureza, elas se mantinham dependentes dos homens em vários aspectos. E a razão para tal dependência era a alegação de inclinações e vocações naturais das mulheres. Constatação apresentada justamente na linguagem de natureza, que era inserção em instituição dos direitos, né? Aqui, então, eu justifico, né, o título do meu trabalho. Mas essa condição paradoxal, expressa em ironias, em construções que fazem paródias de documentos oficiais, levam ao limite a representação da ideia da igualdade. Não porque essas autoras estão revelando o encoberto, desmascarando as relações estabelecidas na sociedade burguesa, encobertas pelo manto da igualdade. Estou aqui ecoando a leitura marxista, né, sobre a Declaração dos Direitos. Não é isso, né, não tem nada como revelar o encoberto. O que há é uma estratégia, me parece, consciente de não se afastar do fundamento original dos direitos, a igualdade, mas apontar que certas ideias políticas, quando instituídas, rivalizam com o princípio negativo da indeterminação democrática, como eu tive os termos Lefortianos em homenagem ao Newton, né? Dessa sociedade que recusou justamente o corpo do rei como um signo visível do poder. É homenagem ao Tocqueville, né? Que é daí que vem o poder como lugar vazio. Enfim, a linguagem da natureza, né, estou usando a acepção biológica, como a gente entenderia hoje, é mobilizada também pelas mulheres, mas para atingir o núcleo dos direitos, chamar atenção para essa dinâmica. E esse gesto, elas chamam de virtude, pois aciona certa compreensão dos deveres políticos que cabem a todos. Eu vou demonstrar isso, vou tentar demonstrar agora com os panfletos da Olympe de Gouges. A escolha retórica pela via da exploração do paradoxo se evidencia em diversos escritos de Olympe, entre os quais o panfleto intitulado Projeto Útil e Salutar, que foi publicado em abril de 1789. Nesse texto, é proposta a criação de um fundo nacional amparado em impostos, como forma de oferecer condições de vida à parcela mais pobre da população. Em continuidade, aliás, com projetos de criação de impostos apresentados na Carta ao Povo, primeiro escrito político publicado da autora, 1781. A busca por legitimidade do discurso das mulheres, mediante a exploração da ambiguidade da noção de natureza, é notável se atentarmos para a estrutura desse panfleto. Nele, a autora convoca certa neutralização de seu gênero, ou ainda pede que a pertinência de sua proposta seja considerada independentemente de seu sexo, como quem reconhece o pouco crédito de que gozava a palavra pública da mulher em assuntos políticos. Eu cito: se nessas obras alguns impostos que possam ser colocados em vigor, a nação não negligenciará a sua execução, não importa qual seja o sexo de seu autor. O recuo, entretanto, é aparente, razão pela qual importa para a teoria política analisar também a forma em que os discursos são enunciados, pois isso evidencia a singularidade da ação da autora em determinado contexto. A gente poderia dizer, né, a sua intenção. A autora, na verdade, cria o seu espaço no debate público a partir da ambiguidade de sua condição, isto é, revelando consciência acerca da pouca legitimidade do discurso das mulheres, mas sem deixar de se dizer virtuosa por oferecer uma proposta de criação de um imposto específico para sustentar pessoas pobres. Vocês preferem que eu fale sem microfone? Troca o microfone, Roberto. Foi? Tem que ficar pressionando. Senhor. Sério? Ok.
Feito esse movimento, isso permite que, na sequência do mesmo panfleto, Deguge se pronuncie, agora abertamente, em favor de seu sexo, empregando um nós que a posiciona no discurso, desfazendo a neutralização de seu sexo com a qual havia iniciado o texto. Ela diz assim: mas o que me interessa particularmente, que sensibiliza muito todo o meu sexo, é uma casa particular, um estabelecimento para sempre memorável que falta na França. As mulheres, pobre delas, condenadas desde o berço a uma ignorância insípida, o bocado de emulação que nos é dado desde nossa infância, os inúmeros males com os quais a natureza nos oprime nos tornam muito infelizes, desafortunadas, a ponto de que não esperássemos que um dia os homens viessem ao nosso socorro. Convocando a atenção, fim de citação, né? Convocando a atenção dos legisladores para a quantidade de mulheres mortas durante o parto, bem como a solidariedade dos homens para as dores que as jovens sofrem antes de se tornarem mães, Olympe de Gouges apresenta o seu projeto de casas de saúde parturientes, aos moldes dos Inválidos, construído em Paris em 1670, para cuidado exclusivo dos feridos de guerra. Estas casas, de acordo com o projeto da autora, deveriam ser destinadas às esposas dos militares sem recursos, dos negociantes, dos artistas, enfim, dos desafortunados da nação. Só para passar um pouco mais rápido, esse projeto, ela diz, bom, se os homens voltam com sequelas da guerra e eles têm uma casa para serem atendidos, o nascimento também merece o cuidado. Porque quem morre é quem não tem como convocar uma parteira. Os ricos têm à sua disposição as parteiras que eles mandam buscar. As mulheres pobres morrem, né? Então, é por isso que ela faz essa proposta de uma caixa, né, de um imposto que seria recolhido para atender especificamente as mulheres. E aí ela diz, ao que me interessa, né? Quem não levantará sua voz em favor desse estabelecimento? Quem pode opor-se a isso sem ao mesmo tempo provar que é mau irmão, filho ingrato e pai desnaturado? Mais adiante, conclui a invocação explorando a ambiguidade de sua posição, como ser político e natural. Afastados de vossos lares, de vossas filhas e esposa, podereis não reconhecer a natureza e esquecer tudo o que deveis às mulheres? Então vejam, é essa ambiguidade que eu quero captar e estou tentando lidar. É esse tipo de tensão. Tem o direito, tem a natureza, ao mesmo tempo ela se diz, eu sou um ser moral, político, por natureza, ao mesmo tempo tem escuta, você quer, né? As figuras, gente, são as figuras do reino das necessidades por natureza, por definição. Acá, o marido, o irmão, né, é quem ela está convocando aqui, vocês são maus irmãos, e é a eles que ela atribui um dever político. Essa reversibilidade, ela é muito interessante. Então, o que interessa destacar é que a escrita da autora incide sobre a explanação da condição que cabe às mulheres desde a infância, propícia a muitos infortúnios desconhecidos pelos homens. E a atenção requerida de maridos, filhos e irmãos, relações de ordem familiar, natural nesse sentido, a esta condição singular das mulheres. Mas isso, parece razoável sustentar, é parte da estratégia política literária da autora, da qual estava consciente ao afirmar que ela tinha mais paradoxos a oferecer, daí o título do livro da Joan Scott, né? Ela pega da Olympe de Gouges, do que problemas fáceis a resolver. Portanto, nestes escritos iniciais, uma noção de natureza que não é uma noção política depurada das questões específicas concernentes à família, ao reino das necessidades, mas que se presta a amparar deveres políticos que garantem a liberdade. É um raciocínio muito semelhante que ela vai usar quando ela escreve com Dorset sobre o divórcio. Ela volta para essa forma, né, do texto. Não, vou pular isso não. Foi por uma via gradual de determinação dos direitos naturais que, em dezembro de 1789, direitos políticos foram concedidos aos homens protestantes e restrições a certas profissões foram retiradas. Que em setembro de 1791 foram concedidos os mesmos direitos aos homens judeus e em abril de 1792 direitos políticos a uma parte dos homens negros livres. Mesmo assim, não há registros de amplos debates sobre a situação das mulheres durante as discussões na Assembleia Nacional entre 1789 e 1791.
A escrita de Degouche se tornará então muito mais pungente, evidenciando a recusa crescente da ideia de cidadania passiva, a minha ideia quando você já tinha utilizado, né? Bem como dos que não contribuíam com a ordem pública pagando tributos, mediante a reivindicação de direitos políticos iguais, já que gozavam de certos direitos civis. Ela não apenas participa dos debates sobre o curso da Revolução, como endereça seus discursos aos poderosos deputados Robespierre e Mirabeau. Mirabeau, aliás, né, a entrada de uma comissão de mulheres na Assembleia em certa noite de trabalho, entre rascunhos da comissão, reagiu. Não é em meio a um tumulto escandaloso que os representantes da nação podem discutir com sabedoria. Espero que os amigos da liberdade, melhor, as amigas, não tenham vindo aqui para perturbar a liberdade da Assembleia. E emite, né, e Olympe emite a sua opinião acerca de questões políticas fundamentais no período: direitos políticos das mulheres, abolição do tráfico de escravos, né, para quem ela já tinha escrito, né, o documento fundante da Sociedade dos Homens Negros é o prefácio da defesa de uma peça, né, que ela apresenta. A oposição à pena de morte como destino do rei e da rainha presos em fuga, impostos e distribuição de terras. O ano é 1791, 2 anos após a tomada da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aos 43 anos, tendo publicado mais de 50 textos, entre peças de teatro, panfletos de intervenção pública, contos filosóficos, é na Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, aparentemente texto anódino, que se acentuará o paradoxo implícito na linguagem dos direitos do homem, e Olympe se imortalizará na memória da construção da participação política das mulheres. Aqui é como cidadã, citoyenne, né, agora com a flexão do gênero do substantivo, mulher possuidora da mesma natureza política dos homens, portanto livre, que a autora se apresenta aos seus leitores. Sobre essa base de igualdade serão reivindicados os direitos das mulheres. Mais do que isso, Olympe de Gouges fará uma paródia do documento fundador da democracia ocidental em sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E não por falha de imaginação, mas como meio de indicar, por uma perspectiva negativa, que as representações da política eram masculinas, que isso implicava negar o status de igualdade civil e direitos políticos às mulheres. Ao mesmo tempo, por uma perspectiva positiva, dá relevo a temas não considerados de primeira ordem na vida pública. E ela diz, né, todos os cidadãos, sendo iguais a seus olhos das leis, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, cargos e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem nenhuma outra distinção que não seja das suas virtudes e seus talentos. Ela cresce, né? Ela faz crescer o artigo 6º. Né? É evidente que essa inversão da declaração oficial não pode assustar leitores contemporâneos, mas certamente chocou o público na época. A gente não deve esquecer, né? Olympe de Gouges foi para a guilhotina. Nesta obra, é levada ao limite a representação da ideia de cidadania na figura do homem cidadão, em uma invocação nada neutra da autora. Homem, és capaz de ser justo? Quem te faz esta pergunta é uma mulher. Não lhe privará ao menos esse direito. Diga-me, quem te concedeu o soberano império para oprimir o meu sexo? Fim de citação. A escolha por uma abertura conflituosa do documento, muito diferente, né, dos panfletos do início, né, dos panfletos políticos, né, em que ela faz um recuo. Aqui não, que ela avança. Né. Logo após, né, essa abertura conflituosa do documento, vem depois de um preâmbulo que é muito respeitoso, no qual de Gouges invoca a fidelidade da rainha Maria Antonieta. Também ela mãe, de novo, elemento da natureza operando a causa das mulheres. O século das luzes havia lançado mão de uma ideia, o igual direito conferido pela natureza. Mas essa abstração chocava-se com a condição das mulheres. Excetuado da cidadania, o homem se configurou como um princípio da exceção, nos termos do autor, razão de pretender comandar como um déspota, a linguagem aqui se radicaliza, sobre um sexo que recebeu também ele todas as faculdades intelectuais da natureza. Aqui, novamente, a natureza é invocada na pena de Olympe de Gouges, mas não mais para corroborar os atributos da sensibilidade. O que se nota é o endosso da acepção de natureza tal qual o século XVIII a havia moldado, isto é, pessoas dotadas de direitos inalienáveis. Com efeito, é como testemunha de uma assimetria injusta, é pela ausência dos direitos da mulher,
que a autora se dirigirá aos seus leitores contemporâneos e afixará seus panfletos pela cidade. Elas decidiram, afirma a autora, expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher, a fim de lembrar a todos os membros do corpo social os direitos e deveres necessários para a manutenção da Constituição e a felicidade de todos. Mediante um expediente paródico, no qual a autora repete o estilo, os 17 artigos dos 24 previstos da comissão, lá nos rascunhos da comissão encarregada de escrever a declaração, eles são reescritos, mas ela inverte o conteúdo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí, então, agora, é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E essa inversão permite questionar, sem a sinuosidade de outros panfletos, qual lugar caberia às mulheres no regime nascente, numa sociedade que rejeitava a estrutura antiga e proclamava a condição de nascimento comum a homens e mulheres. A ousadia da forma é notável também na invocação de outra figura de autoridade, contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Ao final da declaração, Lopes supõe que possa ser estabelecido um acordo entre marido e mulher na forma de um contrato social. Isso não é nenhuma novidade, porque outras mulheres estavam propondo isso, inclusive tempo, para casamento. Uma alternativa à condição inferior da mulher equiparada da escrava. Aqui tem um problema, fortuna crítica, especialmente contemporaneamente, tem muitas objeções a essa metáfora. Como no breve e contundente escrito intitulado O Bom Senso do Francês, publicado em 1792, exige-se dos legisladores um decreto, uma lei que esclareça de vez que a igualdade entre esposo e esposa é da mesma ordem da igualdade entre indivíduos que preside outros contratos. A garantia da independência da mulher é condição fundamental, não se restringindo às liberdades do domínio político, razão pela qual, em ambos os panfletos, condições razoáveis de união, separação e cuidado dos filhos, inclusive os ilegítimos. Ela diz, eu gostaria ainda de uma lei que beneficiasse as viúvas. As viúvas e as jovens solteiras ludibriadas pelas falsas promessas de um homem com quem se tenham juntado. Enfim, essas condições razoáveis, que são defendidas mediante um tribunal que devesse garantir, após a separação dos cônjuges, a propriedade de cada um, a divisão correta da fortuna e os interesses das crianças. Claro, se a mulher não puder sair do casamento, ela pode se manter em uma estrutura que a faz infeliz. A declaração é um meio de reelaborar a linguagem da natureza, de reivindicar às mulheres todos os direitos que já cabiam legitimamente aos homens. É um meio, por fim, parafraseando a autora, em que o preconceito cai, os costumes se purificam e a natureza devolve a todos os seus direitos. A última parte é 3 minutos? Ao desenvolver esta seção do artigo, eu saliento, em primeiro lugar, uma incompatibilidade com certas leituras do republicanismo. O desafio posto por John Pocock, em virtude de direitos e maneiras, era a conjugação, para ele impossível, entre liberdade como direito natural e virtude cívica como proteção de liberdade. Decorreria daí uma máxima segundo a qual não caberia operar a virtude na linguagem jurídica. Mais do que isso, o republicanismo não se ocuparia de direitos. A sentença da incompatibilidade entre valores políticos como virtude e os direitos, por se mostrar à primeira vista incontornável, parece ter sido inscrito em mármore no republicanismo. Note, não é dizer que liberalismo e republicanismo articulam de modos diferentes direito e virtude. É dizer que são distintos e opostos. Parece que é isso que ficou na recepção. A primeira questão que está o modelo de compatibilidade, eu estou tomando essa expressão do Renan, do Christopher Renan, coloca para a teoria política, ou mais particularmente a história do pensamento político, é lidar com consequências de que a linguagem dos direitos seria estruturada de tal modo que se encaixaria apenas no interior do liberalismo. Eu estou de acordo com essa dificuldade, mas o que eu acho que o meu trabalho enfoca é a segunda questão que ele apresenta, que essa oposição coloca, é interpretar autores que, se não tematizaram diretamente essa sentença como teóricos, eles desestabilizaram essa dualidade em sua atuação política. É sobre esse aspecto que eu tratei nessa exposição.
O que se fez aqui foi tentar oferecer nuances a esse entendimento, essa incompatibilidade, né, entre os direitos e natureza. Também, na verdade, não é apenas do Pocock, mas dos neorrepublicanos, e acompanhar como se articulam a linguagem dos direitos no interior da obra de uma autodeclarada republicana, Olympe de Gouges. Se virtude for exclusivamente a ação do cidadão, se for a participação política do homem, daquele que é liberado de todas as determinações do Opus, ou ainda, se o conteúdo da liberdade republicana no século XVIII for identificado à liberdade do cidadão, como sujeito que tem legitimidade para participar, temos um imbróglio aqui. Um problema de categorias. Ou o Lamb não poderia ter reivindicado para si a categoria republicana, atacando ninguém menos do que Robespierre pela sua falta de virtude, ou não deveria ter reivindicado os direitos para si como mulher e para pessoas negras, ambas colocadas abaixo do nível da humanidade. Então, para concluir, eu reitero, o paradoxo não é apenas da condição das mulheres, é um recurso discursivo. Estratégia essa que, apesar da restrição e da não legitimidade da palavra pública, as mulheres atuaram na política, de fato, com outra retórica, em espaços públicos ou não, mas não foram montadas como agentes políticos, nem pelos seus contemporâneos e nem por ampla parcela da literatura historiográfica sobre a Revolução Francesa. O propósito aqui foi de reconhecer que, ao notarem suas possibilidades de participação restritas ou negadas, a escrita dessas mulheres em moldes não convencionais, mas em pleno debate com os autores do período, foi a forma encontrada para atuar politicamente, bem como de apontar os limites do próprio vocabulário normativo do período. Igualdade, a razão, os direitos do homem, cidadania. Este trabalho restitui, assim, a densidade histórica certos princípios políticos, que são também os do presente, e contribui para elaborar as antinomias da democracia moderna. As antinomias estou usando no sentido que o Rosan Vallon, né, da democracia, desde sua fundação. A atenção aos problemas contemporâneos mais urgentes, e se ainda é um problema nosso, a gente não precisa de supor nenhum continuismo, né, para dizer que talvez a questão da participação política e da igualdade das mulheres ainda seja uma questão. Ela, enfim, se a atenção aos problemas mais urgentes for o nosso compromisso, isso não pode estar dissociado de uma reconstrução atenta de sua gênese. E foi o que eu pretendi fazer aqui. Obrigada. Bom, obrigado, Roberta. Questões? Obrigada, Roberta. Sempre bom te ouvir. E te ouvir, né, sobre esse mesmo tema que você apresentou no LER, é um tema que particularmente interessa bastante os historiadores. Eu também não sou especialista nessa área, mas eu queria só te fazer uma pergunta, porque em relação a Degouges, né, assim, você vem falando que tem a questão dos direitos, da situação das mulheres no parto, das condições precárias, das questões do divórcio, que são questões extremamente pertinentes e bem tratadas aí, né, na época. E tem o discurso do Mirabeau, que é o contrário, né, assim, ele trata exatamente da histeria dessas mulheres, dessa presença indesejada nas reuniões. Agora, eu queria puxar um pouquinho para a questão das imagens que são feitas, né, assim, nesse período sobre as mulheres, e são praticamente, a grande maioria delas, tendem a tratar dessa questão da histeria dessas mulheres e como elas estão fora de lugar, estando presentes nessa reunião. Então, eu queria só te fazer uma pergunta em relação a isso. Imagino que você tenha já visto essas várias imagens. O que você acha que é a qualidade da histeria que é sempre mencionada em vários desses momentos e dessas imagens e tudo mais? Porque as mulheres estão sempre esbravejando, sempre, e muito fora do lugar, né? A crítica vem muito nesse sentido. Elas deviam estar em casa, no mundo privado e tudo mais, e essa histeria estaria associada a uma falta de controle dentro desses espaços públicos. Te agradeço muito, mais uma vez, pela presença aqui. Aliás, era assim que falavam da Dilma, né? Exatamente. Chamavam Dilma de histérica. Sim. Então, eu posso responder?
Vamos juntar Bom, obrigado, Roberta, pela comunicação. Na verdade, é um comentário, uma sugestão, não sugestão, mas no sentido da contribuição do seu trabalho, né, que pode ser bastante fértil para todos nós. Né? Acho que essa dualidade, né, que o Paulo estabelece, né, a linguagem dos virtudes e linguagem dos direitos, ela já, a gente não deve levar mais a sério, né, no sentido de que já foi mais do que bem considerado. Acabando as vou levar o trabalho que você citou do Ramel, né, do Gustavo Ramel, né, onde ele fala de direitos, isso já está muito claro. Né? É claro que as escolhas do Popper, proposital ou não, Maquiavel, Hamilton, são dois republicanos que de fato não têm uma linguagem dos direitos, mas ele passou a Milton, o próprio Sidney, que o Popper não cita, eu tenho claramente a linguagem dos direitos naturais. Então acho que, na verdade, o republicanismo não só pode levar os direitos a sério, como deve levar os direitos a sério. E não só direitos enquanto aqueles que são institucionalizados por uma determinada deliberação pública, como esses autores aceitam, né? Mas direitos naturais mesmo. Então acho que a contribuição do seu trabalho, né, principalmente nessa autora, né, que eu desconheço completamente, né, nunca li um texto dela, infelizmente, pode contribuir para isso, né, para desmistificar, quer dizer, já foi, né? Vamos parar com essa coisa de atualidade, linguagem da virtude e linguagem dos direitos, e vamos parar com essa história de que o republicanismo pode levar os direitos a sério, não é que pode, deve, e ponto, né? Tipo isso. Obrigado, Roberto. A minha questão vai na linha do Roberto, só complementar. Também eu estou com o texto do Ramon na cabeça também, da linguagem dos direitos, mas eu lembro que o Richard Dagler fez isso já em 97, virtude cívica, então, junto com o Pettit, no mesmo ano que saiu um, saiu o outro. Então, eu concordo inteiramente, acho que uma contribuição como essa, Roberto, ajuda a gente a pensar. Mas aí eu queria te propor uma pergunta, uma questão, se é que tem. O problema de Pocoquianos que recusam a linguagem de direito. Aliás, ele cita Sidney, dizendo que Sidney não é um republicano, porque ele é um contratualista. Tem Sidney, Neville, não tem nada disso. Nada. Tudo besteira, porque são contratualistas e estão no universo do naturalismo. A minha pergunta para você, Roberto, eu acho que a partir da Olympe de Gouges, a gente pode pensar numa contrariedade entre direito civil / direito político e direito natural, oriundo de uma tradição contratualista, ou direito natural, ou são coisas que convergem nela? Porque são coisas que convergem, ela está bastante alinhada com o republicanismo de direito proposto por Ramel, por exemplo. Senão, aí é outro modelo. Bom, obrigado, Roberto, pela excelente comunicação, apresentação. Eu acho que abriu um monte de coisas, porque, quer dizer, trazendo ao Gouges, você primeiro não só, claro, como você disse, não se trata de fazer uma arqueologia do feminismo, embora isso também seja útil, né, porque enraiza o feminismo, né, na longa duração e não simplesmente, né, parece que, uma vez eu li algumas coisas, parece que inventaram o feminismo na semana passada. Pois é. E agora, eu acho que eu achei muito precioso esse seu trabalho, porque ele ajuda a recontar não só a Revolução, como um momento da modernidade. Em que sentido? Porque, e aí eu faço penitência, né, já trabalhei um pouquinho, mas nada disso, nem perto do que você está fazendo. Quando a gente vai para a Revolução, a gente identifica algumas pautas, né? Por exemplo, a questão da escravidão. Mas daí quem que a gente pensa? Condorcet e Brizot. Mas a Olympe de Gouges estava lá juntinho. Tão juntinho que ela se reunia com a Madame Condorcet, na casa da Madame Condorcet. Ou seja, teve uma importância capital nesse momento, né? E, no entanto, em um certo sentido, a literatura sobre a Revolução Francesa, a gente lembra da Madame Condorcet e não lembra da Olympe de Gouges. Lembra de Madame Roland e não lembra
enfim, dos cahiers de doléances das mulheres. Lembra de Madame de Staël? Então, é curioso, né? Porque a gente, enfim, não estou dizendo que intuitivamente, porque eu não acredito nisso, mas a gente faz uma espécie de leitura aristocrática do republicanismo da Revolução. Porque tem todo um veio da Revolução, né? E se a gente pega um autor como Petit de la Bretonne, a gente tem acesso a outras coisas, mas tem todo um veio fundamental da movimentação revolucionária que foi feito pelas mulheres. E a gente normalmente faz o quê? Como, entre aspas, nessa participação acaba trombando na parede, né? A gente esquece que esse movimento é uma das correntes importantes da Revolução. Né, gente, você lembrou que em 1793 a Olympe de Gouges vai para Cadafalso. É preciso lembrar que ela mesma, num certo sentido, havia reivindicado, entre aspas, reivindicação para significar que as mulheres devem participar da vida pública, dizendo nós temos o direito de ir para o Cadafalso. A frase pode parecer estranha, mas é uma reivindicação forte, né, enfim, de uma abertura da participação. Nesse sentido, eu acho que ela alarga esse tipo de proposta que você está fazendo, alarga a percepção do próprio republicanismo que está sendo ali, não é gestado propriamente, está se consumando, né, num projeto político. Eu fiquei muito encantado com a sua abordagem, porque ela alarga a percepção da Revolução Francesa, alarga esses temas que a gente deixa para, né, o Condorcet, a mulher do Condorcet, sim, mas não é prisão só, né? Eu acho que a gente está ali diante também, né, quer dizer, do movimento feminista, que, né, acho que a gente pode usar essa expressão, e que abordou, por exemplo, a questão da escravidão, né, muito mais do que a Assembleia toda foi capaz de fazer. Então eu fiquei muito encantado, né, com a sua exposição e com o alargamento, e concordando com o que foi dito antes. Eu acho, se vocês me permitem um termo um pouco mais forte, essa bobagem de que só os liberais levam em conta o direito, eu reputo isso uma grande bobagem, uma grande besteira, até porque se formos ver a própria definição do Rousseau, né, é um regime de leis, é isso que assim que ele define, né, a menos que nós queiramos também tirar o Rousseau do republicanismo. Então vai tirando, né, e só sobra, né, aquilo que me interessa. Então eu acho, sou muito grato à sua apresentação, muito obrigado e parabéns. Não, então, Roberto, eu já venho acompanhando sua pesquisa, né, ela me interessa diretamente, e eu queria que você só comentasse rapidamente sobre 2 pontos, né? No começo você diz que você quer fazer teoria política, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Como resgatar não só esses autores, essas autoras, como essas fontes também, que passam ao largo, mas é isso, o que você quer dizer com teoria, né? Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso. Você disse sobre não ser uma simples... Eu esqueci a palavra que você usou, mas... enfim, tratá-los de fato como teóricos, né? A gente dá esse peso, né? Enfim, queria que você falasse um pouco disso. E no final, enfim, eu sei que talvez seja o nosso último encontro do ano, e aí eu queria que você só passasse um pouco, porque tem essa passagem, né? Que ela faz uma espécie de comparação, alusão da mulher com a escravizada. Então, como ela, em linhas gerais, assim, só dando... qual é a percepção dela contra a escravidão, né? E já que ela tem essa passagem fazendo uma alusão que a gente pode entendê-la como muito complexa, complicada, né? No mínimo. E, enfim, como ela abordaria essa questão, como ela abordou, enfim, era um pouco disso. Obrigada por todas as questões. Preciso participar. Por isso, né? Cheia de... Fabrícia, você falou sobre a histeria, né? E são construções imagéticas, né, nas quais as mulheres sempre aparecem fora do lugar, né? Assim, aqui não é só um modo de construir. Eu sempre lembro, né, que as mulheres, elas não decidiam sobre quem ia ser guilhotinado, elas não executavam a guilhotina e elas não comandavam o exército. No entanto, o século XIX, nas discussões sobre o lugar da violência na Revolução Francesa, aí vem, né, a tese da
derrapagem, ela é depois, né, claro, o termo, né? Mas o início do século XIX já tentava fornecer pistas sobre a razão da violência. E uma delas era a entrada das fúrias na Revolução. As fúrias são as mulheres, figura mítica que é reeditada, né, com um folclore, né, de que as mulheres iriam lá e pegavam seus lencinhos, enxugavam o sangue que caía do pescoço, recolhiam as cabeças. Todo esse folclore que se cria, mas justamente para dizer, né, uma figura de... As imagens mesmo, né, eu dei um curso na USP uma vez, um mini curso sobre isso, e as mulheres elas aparecem com quase a bruxa dos contos de fadas, deformadas mesmo, né, mais próximas a caricaturas do que a rostos de mulheres e tricotando. A figura das tricoteuses, né, que seriam as fofoqueiras, tem uma acepção sexual, né, em francês, você falar o tricotar, né? Então, isso é muito forte, e isso está na fala dos homens na Assembleia também. Elas vêm aqui para tricotar, né? A ideia de que elas eram pagas, elas eram tinham caráter, porque elas recebiam para participar. Então, eu estou de acordo com você, uma pesquisa linda, inclusive você tem um orientando, não é, que estuda imagem, então, porque é impressionante mesmo, né, não é só nos escritos, né, entre os deputados, mas as imagens também, especialmente o investimento no início do século XIX, são para mostrar que as mulheres são